Peninha, Guaíba. Me fala do Guaíba. Rio, laguna, lago... Então, what the fuck é? Então, cara, eu estudo Guaíba há muito tempo. Eu sou apaixonado pelo Guaíba. Eu nasci em Porto Alegre em 58, fui transplantado, o meu estranho, que fica bem longe de Porto Alegre. Eu fui criado nesse... Eu morei em São Paulo também. Sabe aquela frase do Bussunda? Perguntaram uma vez para ele, qual o lugar mais estranho que você já fez amor? São Paulo, né? Eu amo São Paulo, amo. Eu estou aqui na Higienópolis, do lado de onde eu morei, na Rua Lagoas, e na frente do colégio o Rio Branco, onde eu estudei. Eu morava num prédio, eu, Luiz Schwartz, Luciano Zafiri e o Nelson Acha, os 4 jovens meninos de 4 a 9 anos de idade. Vê que bonitinho. Então, eu voltei para Porto Alegre em 1968 e o meu avô nadava no Guaíba. E o meu avô me ensinou a amar o Guaíba. Eu fui numa coletiva de imprensa, Pedro Doria, em 1977, com tenros, 19 anos de idade, já trabalhando pela Zero Hora, e os hidrógrafos e geógrafos estão lá dizendo assim, o Guaíba é um lago. O único jeito disso mudar é a imprensa escrever lago. Vai haver de início um incômodo, uma revolta, né? E o cara, eu não vou chamar de lago. Até tem ali aquela coisa beira-rio, né? Tal, não vai mudar. Não é lago, mas se for lago, foda-se, é rio. Só que sabe o que é que eu queria compartilhar com você, com quem nos vê, nos ouve? Que o Guaíba é um Guaíba, o único Guaíba do mundo. Você sabe tão bem quanto eu que H foi grafado, HI, né? E se pronunciava I, quer dizer água, rio, em tupi. Gravata I, o rio dos gravatás. Caí, o rio da mata. Taquari, o rio das taquaras. Jacuí, o rio dos jacus. Aliás, assim que deu o nome ao rio, né? Rio dos Sinos é rio Itapuí, da pedra que faz som de sino. E virou sino também pelas sinuosidades, e não apenas pelo sino, mas também uma coincidência, é uma loucura o Rio do Sino se chamar assim, né? E aí, veja, Guaíba, o I está no meio. Essa visão indígena, e, de novo, sem romantismo, sem bom selvagem, cultuavam a guerra, achavam guerra bacana. Alguns comiam carne, outros não queriam saber de português, já saíam matando Cunhambebe. Inclusive, eu encontrei num avião o Antônio Torres uma vez, que escreveu aquele livro lindo, Meu Querido Canibal. Eu disse que foi a última frase que você disse para o Cunhambebe antes dele te comer, porque o Antônio Torres gostava do Cunhambebe, porque não conheceu, né? Porque o Cunhambebe não queria saber. Branco para ele... Cansado que eu diga. Branco bom era branco assado, né? Ele disse para o Hans Staden que ele tinha comido 62 pessoas, né? Nem o gaúcho da fronteira comeu tanta gente, porque tu sabe que o gaúcho come. O gaúcho come carne. Né? Há controvérsias. Pedro Doria fazendo piada de gaúcho nesse momento em que o nosso estado tange-se em dor. Pois bem, onde estávamos, quando fomos bruscamente interrompidos pelo Peninha, Guaíba, o I está no meio. Então, Guaíba quer dizer a enseada que recebe todas as águas. Claro que, como você sabe também quanto eu, essas transcrições etimológicas, elas são difíceis, são confusas, elas são sinuosas. Mas, assim, os linguistas, por exemplo, a própria palavra gaúcho, ninguém sabe direito o que quer dizer. Sabe, mas, né, que como quer dizer meio assim, filho de mãe, filho que só conhece a mãe e não conhece o pai, ou seja, mameluco, né? E ninguém traduz muito gaúcho, né? O que é? Mas é mais ou menos isso, né? Quechua, provavelmente, né? Gaúcho. E Guaíba. Gaúcho é quechua? Muito. Não sabia, não. Que nem Che, né? Que Che Guevara, o teu ídolo. Esse posto ali atrás é do Che, que eu estou vendo aí? Né? Eu tive um pôster do Che, mas eu tinha 17 anos. Pois é, a mãe de todos os pôsteres, né? Então, Che quer dizer homem, né? Quer dizer humano, mas na verdade humano macho, né? Che. E Quechua também, né? E aí eles vinham direto, né? O charrua, o minuano tem uma vibe assim com os Quechua, né? Poncho, né? Mate, chimarrão, essas porras todas aí, né? E tal. E aí, Guaíba é gritantemente tupi, né?
Um amigo meu, o Nelson Jobim, você deve saber quem é, Nelson Franco Jobim, é o ministro, é o jornalista que tudo sabe, porque as pessoas dizem assim, a minha filha é maravilhosa, uma delas, a Lízia, as pessoas dizem assim, ai, como teu pai sabe coisas. E aí ela diz, quem sabe mesmo é o Nelson Franco Jobim. O meu pai é o seguinte, quanto menos ele entende sobre um assunto, mais ele fala sobre ele. Aí as pessoas tonteiam e acham que ele disse alguma coisa. Mas se você perceber bem, o meu pai sabe tudo, e o que ele não sabe, ele inventa. Então, tem-se a impressão de que está dizendo algo com conteúdo, mas eu convido. Quem sabe é o Nelson Franco Jobim, que sabe mesmo, sabe muito, né? Ele estudou no colégio de aplicação. Eu estudei no colégio Anchieta, jesuíta, quando voltei em 68. Ele estudou na aplicação e diz que já na aplicação ensinava, nos anos 60, que o Guaíba era uma estularia, um estuário, lago, ria. Você sabe, ria é uma palavra em desuso total no português brasileiro. Você sabe que os portugueses perceberam imediatamente que o Rio de Janeiro era uma ria, que nem é a foz do Tejo, lá em Lisboa. E aí, será que eles erraram, chamaram de Rio? Não, é que soava mal Ria de Janeiro, né? Então, se transmutou instantaneamente, até por eles mesmos, ali no Américo Vespúcio, você sabe? O dia 1º de janeiro de 1502, não sabe quem não quer, né? O dia que eles chegaram, no Ano Novo, pegaram o Réveillon ali, todo mundo se embebedou e batizaram Rio de Janeiro, mas é uma ria, era uma ria. Então, o Guaíba é o único Guaíba do mundo, porque ele é uma formação hidrológica muito complexa e única. Ele é o único Guaíba do mundo, não é piada de gaúcho, é verdade. Ele é uma espécie de estuário com lago, com ria, porque ele se joga contra laguna, você sabe, dos patos, laguna, não é lagoa, é laguna, que se joga contra o oceano pela chamada barra diabólica. Você sabe, é o cordão umbilical que uniu o Rio Grande do Sul ao mundo europeu. Eles tiveram que penetrar naquela barra terrível. Inclusive, tem uma frase maravilhosa do Gaspar Silveira Martins, que era o grande rival. Você escreveu, você sabe, é o cara que tinha comido a Baronesa do Triunfo, né? Sim, e o Deodoro queria comer a Baronesa do Triunfo, que era uma gostosa, não deu para ele, deu para o Gaspar Silveira Martins e chegamos na República, né? E você sabe, é a verdade. Ele está ali morrendo. Ao golpe militar. Chegamos ao golpe. Um milico que deu o golpe, não teve coragem de dar o golpe, disseram para ele, o cara que te corneou vai ficar no lugar do Visconde de Ouro Preto, no presidente do gabinete de ministro. Digam ao povo que a República está feita. O que remete ao quê? Ao Aristides Lobo, jornalista que nem nós, que disse o povo assistiu a tudo bestializado. Que remete ao quê? Ao grande José Murilo de Carvalho, que escreveu o livro Os Bestializados, o que remete a quê? Aos gaúchos que assistiram à enchente. A enchente não, mas a devastação dos seus rios bestializados. Então, a culpa é de todo mundo, minha, inclusive, que sempre quis ser um homem-bomba. Eu gostaria de ser um homem-bomba, Pedro Doria. O problema é que eu concluí que só podia ser uma vez. Então, como eu estou em dúvida, onde é que eu vou me explodir cercado de explosivos plásticos na pança, né, a lá Talibã? Aliás, vou ter que abrir um parênteses. Em 1980, as pessoas começaram a me ligar pelo telefone convencional e dizer assim, Peninha, surgiu um grupo que é a tua cara. Que grupo? O Talibã. Porque eu era do Talibã. Assim, e não pensa que eu era de esquerda, não. Inclusive, a esquerda dizia que eu era de direita ou que eu era louco. Eu era do Talibã, pela ecologia e pelo vegetarianismo. Eu era vegetariano, eu tirava prato de carne das pessoas desconhecidas em restaurantes, dava um discurso, não sei como é que nunca fui morto, e era aquele militante ecológico que, muito apropriadamente, era chamado de ecochato. Porque os caras chamam de ecochato, é o presente, porque a gente era chato pra caralho mesmo. Só que a gente era tão chato que não resultou em nada, liderados pelo Lutzenberger, que era uma pessoa bem difícil, né? Complicada. Depois foi ministro Collor, blá, 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 mas tudo bem, viva o Lutz. Por um lado, né? Por todos os lados. Mas, assim, não era fácil lidar ali. A luta ecológica nunca foi fácil. E a gente sempre foi considerado louco, delirante, maconheiro. Né? Inclusive, uma vez um cara estava discutindo comigo, disse, maconheiro, disse, não vem com elogio que nós estamos discutindo. E aí os caras querem elogiar, chamar a pessoa de maconheiro. Não, no meu caso é ofensa, porque eu não sou maconheiro, eu sou maconhólogo. Eu estudo os efeitos benéficos dessa planta de poder na mente humana. Fechado o parênteses de Peninha, onde estávamos? No Guaíba,
com seu regime hidrográfico único e que dizia claramente: eu já enchi em 41, eu vou encher de novo. Algumas pessoas escutaram esse apelo, esse alerta, e fizeram essa rede de diques. Fizeram o Muro da Mauá, que Eduardo Bueno, porque daí, outra coisa que a gente tem que lembrar, muitas vezes o Zé Cochato está errado, né? Eu não devia estar aqui no consultório psicanalítico, porque é o momento de dizer que o Zé Cochato estão sempre certo, mas não estão, tu sabe, né? Por exemplo, dizia-se que o polo petroquímico de Triunfo, né, ia fazer com que todo o Rio Grande do Sul nascesse com anencefalia, enquanto se sabe que só os torcedores do Internacional foram afetados. Não. E aí, né, eu tinha certeza que ia ser assim. O José Ligói, que era um químico, o Lutzenberger. E o Rio Grande do Sul precisava, economicamente, desesperadamente daquele polo petroquímico, que hoje é da Braskem, aquela que afunda cidades em Maceió. E aí o que ainda não afundou Porto Alegre, né? E que não patrocina o nosso programa. Porque se patrocinar, Pedro Doria, nós diríamos que a Braskem também tem um lado bom, que aliás tem, que é o Fronteiras do Pensamento, você sabe, né? Fronteiras do Pensamento é o circuito de debates intelectuais mais importante do Brasil nos últimos anos, é patrocinado pela Braskem, que não impede que ela tenha afundado Maceió lá. Mas tudo bem, a Braskem é dona desse polo petroquímico, que é fundamental para a economia tão combalida do Rio Grande do Sul. A gente era contra a instalação daquilo, né? Total. E também era contra, eu ia falar de outra coisa, que o Zé Cochato, nós éramos contra o Muro da Mauá. O Muro da Mauá enfeia a cidade. O Muro da Mauá foi construído durante o governo autoritário do Castelo Branco, sem a consulta popular aos porto-alegrenses, mas fazia parte de uma rede de diques que vinha de Canoas. Olha o nome da cidade, Canoas. Porra, era um lugar onde os caras faziam as canoas, porque era na beira do Gravataí, do lado dos Sinos. Só podia algum dia Canoas. Eldorado do Sul nunca teve nada de Eldorado, né, cara? Aliás, Eldorado foi construído numa área de preservação. Eldorado não poderia existir, né? Ali é uma cidade quase dormitório, tal. Mas o fato é que fizeram essa rede de proteção e não cuidaram dela. Quem é o culpado nesse momento? É o Sebastião Melnick, o Sebastião Melo. É ele. Mas ele herdou. Eu não quero livrar a culpa de ninguém, nem do Eduardo Leite, nem do Sebastião Melnick. Mas não é só deles, né, Pedro? É há anos. O PT foi 16 anos governo em Porto Alegre. Eu não sei se o PT cuidou tão bem assim da manutenção daquele muro. Aliás, o PT, muitas forças ditas progressistas do PT eram contra o muro, que nem eu. E o muro teria salvado, porque o Guaíba vem alertando há anos.